Harizemin Kairene, Adelfo Emu, que a graça e a paz sejam com todos vocês, meus irmãos. Aqui é o professor André, mestre e doutor em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, e estamos mais uma vez falando sobre as lições bíblicas das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, a CPAD. O título desta revista trimestral, julho, agosto e setembro, é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, do pastor e comentarista Douglas Batista. A lição de número 3, que será ministrada presencialmente no dia 16 de julho de 2023, tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Em uma tradução livre do grego, conforme consideramos que o apóstolo Paulo tivesse escrito para Timóteo, cujo pai era grego, mas cuja mãe e avó, as irmãs Lloyd e Eunice, eram judias, e Paulo fala que era para ele lembrar, porque tinha sido ensinado nas Sagradas Letras desde a sua meninice, então poderia ser escrito tanto no hebraico, das Sagradas Escrituras, quanto do grego, pela sua paternidade, porque Timóteo também tinha essas duas formações. E o apóstolo Paulo tinha a cidadania judaica, como Rabino Shaul, como o apóstolo Saulo Paulo de Tarso, e a sua cidadania também como cidadão romano desde o nascimento. Então Paulo poderia ter escrito tanto no hebraico, no latim, ou mesmo no grego, no qual ele era um homem bem erudito, bem sábio nas palavras também. Não é à toa que ele teria escrito 13 cartas do Novo Testamento, alguns ainda pensam que são 14, porque o livro de Hebreus não tem visivelmente uma autoria, mas muitos consideram que teria sido escrito pelo próprio apóstolo Paulo, mas era um homem que sabia muitos idiomas. Mas vamos considerar aqui o grego, que é o que nos interessa nesse momento, dentro desse canal, no qual nós renomeamos esta semana de Gegraptai, que é escrito, conforme está escrito. E o perigo do ensino progressista no grego teria a seguinte tradução livre: Ó kyndinos tes proodeutikes didascalias. Dividindo essa frase, esse título, em 3 partes, o primeiro é kyndinos. Aparentemente, nós não conhecemos essa palavra, porém, quando nós olhamos para esses 3 símbolos ou sinais internacionais, um mostrando a radioatividade, o outro mostrando perigos bioquímicos e o último substâncias tóxicas, sabemos de que se fala de perigo. Então, kyndinos significa perigo. E o que é perigo? Um perigo é uma fonte potencial de dano. Substâncias, eventos ou circunstâncias podem constituir perigos quando, por sua natureza, puderem mesmo que apenas teoricamente causar danos à saúde, vida, propriedade ou qualquer outra coisa de valor e preocupação. Então, na aplicação que fazemos no vídeo de hoje, é o perigo que causa danos, malefícios à nossa salvação,
e a nossa relação com Deus. A probabilidade de ocorrência desse dano em um determinado evento, combinada com a sua magnitude potencial, constitui risco, pois é frequentemente entendido e usado coloquialmente. Então, kíndinos é o que traz o mal, o perigo, o dano, seja vida, seja propriedade, seja saúde, seja algum bem. Então, o pastor Douglas Batista, quando ele dá o título de O Perigo do Ensino Progressista, ele vai dizer que o mau ensino, ou em 1 Coríntios 15:33 no grego, kakes homilias, as más conversações, mas as más reuniões, os maus ensinamentos. E aí vem a palavra, né? Didascalias. Falamos no vídeo de número 2, que didascalia significa instrução, orientação. Eu quero trazer hoje também, complementando a introdução da semana passada, como a nossa formação é teatro, arte e educação, e trabalhei muito com teatro durante boa parte da minha vida, esse é um texto chamado A Gaivota, de Anton Chekhov, que nós apresentamos, né, ensaiamos, decoramos, apresentamos, e na época eu fazia a personagem Sorin. E aqui eu quero mostrar para vocês o que está entre parênteses e em itálico. Primeiro, Sorin, aliás, o personagem anterior, da página anterior, ri. E ele diz, ainda bem que cheguei. Daí a didascalha aperta a mão de Sorin calorosamente. Ainda a didascalha, Sorin rindo. E lá, na última fala de Sorin, a didascalha é, vai sair pela direita, a cantar e olha em redor. Tudo isso que eu falei agora não é o diálogo. O diálogo é, por exemplo, a primeira fala de Sorin, mas esses olhos parece que estiveram a chorar. É isso que ele diz. Mas o que está em itálico e entre parênteses são ações que ele faz, são orientações que o autor dá para o ator que está desenvolvendo aquela personagem. Então, naquele momento, ele tem que rir, naquele momento, ele tem que apertar a mão, naquele momento, ele tem que cantar, ele tem que olhar em redor. Então, são orientações que o texto apresenta para o desenvolvimento da cena, através da personagem, o qual a didascalha está na frente do seu nome. E nós sabemos que a didascalha, ou a orientação, nossa, é a Bíblia. É a Bíblia que vai nos mostrar o que devemos fazer, onde devemos olhar, quando devemos ficar calados, quando devemos falar, como é a forma que nós precisamos agir, né? E a última interferência que nós fizemos no último vídeo é estar pronto para responder. Hemoitos. Quando alguém nos perguntar, quando alguém nos questionar acerca da nossa fé, nós precisamos responder, ou seja, a didascalha, entre parênteses em itálico, é o momento de falar. Em Mateus 10:33 fala que não se preocupe com aquilo que é a vez de falar, porque não sois vós que falareis, mas é o Espírito Santo que habita em vós é que há de falar por vós. Então, a didascalha são as orientações que nós recebemos, principalmente da única regra de fé que nós temos, que é a palavra de Deus, o qual nós devemos seguir para ter uma vida abençoada, uma vida plena na presença de Deus. Então, hoc índinos, o perigo, tes didascalias, das orientações, daí a palavra do meio, que será o tema da aula de hoje, que é o prodeutiques. Prodeutiques. Pro é aquilo que está à frente. Odeu é o caminho. É aquele que vai seguir um caminho à frente dos outros. É aquilo que vai seguir um caminho não consonante com a Bíblia, com a palavra de Deus,
mas vai esquecê-la, vai ignorá-la e vai avançar e seguir os seus próprios caminhos, seguir as suas próprias orientações. E isso é perigoso. E isso é maléfico. O progresso, ele é bom. Se não fosse assim, o sábio Salomão não teria escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a luz do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Também, em Efésios capítulo 4, versículo 12, Paulo fala para a igreja em Éfeso que ele dá para a igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de brilhando cada vez mais. Isso é progresso. Isso é avanço. O crente ele vai evoluindo até chegar a uma estatura de varão perfeito. Então o progresso ele é um passo de cada vez, um dia após o outro, mas dentro da orientação divina. E a orientação divina ela tem por revelação a palavra de Deus. Não é esquecer o que está escrito, não é abandonar os princípios da nossa fé e achar que por conta própria nós podemos avançar. Isso só vai trazer prejuízo para a nossa vida. Então, o progressismo, o ensino progressista, que é muito antropocêntrico, que vai trazer o homem no centro da sua própria vontade, ele é perigoso. E é isso que vamos ver nessa lição. O Léxico Grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, lá na sua página 781, tem o verbete prooral. Prooral significa ver na frente, prever. Tem dois significados: ver diante de si, ter diante dos próprios olhos, daquilo que a pessoa tem de maneira nítida na mente. Então ela põe algo na mente, no nous, na sua mente, e vai seguir aquilo que está diante dos seus próprios olhos. E o número 2, o segundo significado, ter visto antes, no tempo. Aí vai falar da pessoa precipitada. Vamos então entrar diretamente na leitura bíblica em classe, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta, que é onde ele estava preso em Roma, e Timóteo estava pastoreando ou supervisionando como bispo as igrejas de Éfeso. Nós vimos lá na primeira lição, Apocalipse capítulo 17, que João, tendo a revelação, a visão do Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, na costa da Turquia, que ficava em Éfeso, o que depois passou a ser chamado de Jônia, ou antes mesmo, chamado de Jônia. E aí, na época do apóstolo Paulo, do apóstolo João, já era chamado de Ásia Menor. Então, a primeira leitura que nós fizemos no primeiro vídeo era de um apóstolo destinado a Éfeso, e hoje, a terceira lição, também vemos outro apóstolo, Paulo, destinando para Éfeso, através da pessoa que supervisionava aquela região, que era Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Tuto de gnosque. Saiba, gnosque, então disso, ou disso então saiba. Tuto de gnosque. Tuto é isto, ou disto, de.
Então, gnosque, de gnóstico, de gnosis, de saber. Isto, então, saiba. Em latim, hoc autem cito, o cito. Esse cito vem de ciência. Então, tenha ciência do que eu vou falar agora. Né? Paulo começa esse capítulo com essa orientação. Saiba disto que eu vou dizer agora. Oti en escatais emerais. Oti é que. En é em. Escatais, vem de escatologia, estudo das últimas coisas. E emerais, vem de emera, que significa dia. Quando um grego saúda o outro com bom dia, ele fala kalimera. Emera é dia. Então, nos últimos dias, saiba então que nos últimos dias, enstesontai, que é o futuro de Raimi, ser, estar, estará, ou será, ou viveremos, kairoi, tempos, halepoi, tempos pesados, tempos graves. No latim, quod, que, in, novíssimos diebus, que lá nos tempos novíssimos, na modernidade, instabunt, acontecerá tempora periculosa, tempos perigosos. Novamente em grego, tutto de gnosque, hoti en escetais emerais, enstesontai kairoi halepoi. E em latim, hoc autem cito, quod novissimus diebus instabunt tempora periculosa. A nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, comentam que em stesontai é ingressar, é irromper, é começar. Começar o quê? Lá nos novíssimos dias, lá nos dias finais, nos escatais emerais, haverá kairos, tempos, kalepós, graves, difíceis. Essa é a introdução no capítulo 3. E aí Paulo ele vai começar a elencar, a listar uma série de comportamentos que os homens terão e cometerão para si e para com os outros, desrespeitando qualquer orientação da palavra de Deus. Então vamos, até coloquei esses versículos em lista para termos uma visualização melhor naquilo que Paulo estava orientando Timóteo. Esontai, gar, oi, antropoi, erunt, enim, homines. Então os homens serão, futuro, assim. Como os homens serão? Philautoi. Phile é amar, é uma das formas de amor. Existem quatro palavrinhas gregas para amor. O ágape, o eros, o storgion e o filé. Filé é mais no sentido de se interessar por algo. Filosofia, o amor à sabedoria. Filantropia, o amor para a humanidade, para ajudar o próximo. Filipos, de onde vem o nome próprio Filipe, amante dos cavalos, quem gosta de hipismo, por exemplo. E autoi se refere a alguém, a ele, ou a si mesmo, um pronome demonstrativo. Então, philautoi é amar a si mesmo. No latim, seipsos amantes,
amantes de si próprios, de si mesmos. Aqui, philargiroi, phile, amar, ter interesse por, e argiroi. Argiro é o mesmo que argentum no latim, que é a prata. Nós vemos aí um país nosso vizinho, que é a Argentina, cujo principal rio é o Rio de la Plata, o Rio da Prata, onde foi encontrado muitas porções de prata, enquanto aqui em Minas Gerais, ouro, ali na Argentina, prata. Então, philargiroi, amantes da prata, amantes do dinheiro, que no latim, cupidi, que é aquele que se apaixona por algo. Né? Nós vamos ver uma tradução na concordância dessa palavra sendo gananciosos. Aladzones. Ladzones significa preguiçoso. E o prefixo a, não. Não preguiçoso. Aquele que não tem preguiça. Ou aquele que não perde uma oportunidade. Aquele que é um fanfarrão. Aquele que é um brincalhão. Aquele que em tudo ele quer meter o bedelho, numa linguagem mais coloquial. Em tudo ele quer aproveitar, ele quer aparecer, ele quer ter uma oportunidade. Elate. Então seria mais o fanfarrão. Hiperefanoi. Fanoi, fanos, é aparição. E hiper, aquele que está sobre. Ou seja, ele quer aparecer demais. Não que ele quer ter um destaque de forma natural, por uma característica, por uma qualidade, mas ele quer ser superior, no latim superbi, superior ao outro, considerando o outro inferior. Tudo aquilo que ele faz, para ele é o melhor. Tudo aquilo que o outro faz é inferior. Ele quer aparecer acima dos outros. Isso é o progressismo que, no sentido pejorativo, que o comentarista da revista faz. Então, é o amante de si mesmo, é o ganancioso, é o fanfarrão, é o soberbo, é o blasfemoi. Blasfemoi, ou blasfeme, é aquele que ofende, aquele que xinga o outro. Pior é quando ele quer dizer uma blasfêmia contra Deus. Goné, o sim. Apeiteis. A palavra goneusim tem a ver com gônadas. E o que são as gônadas? São as glândulas, são órgãos que produzem células sexuais, sendo os ovários os representantes do sexo feminino e os testículos do sexo masculino. Ou seja, quem que é o maior representante na nossa vida do sexo feminino e do sexo masculino? Aqueles são os nossos progenitores, que nos geraram. São os gonéus. E quem são os gonéus? É o pai e é a mãe. Então são os parentibus. Aqui lembra muito em inglês parents, os pais. Apeiteis. Peiteis significa convencido. Ele é tão convencido que ele não obedece nem o seu próprio pai, nem a sua própria mãe. Então, gonelsin apeiteis são os desobedientes aos pais e às mães. São os parentibus inobedientes. Continuando a lista, que as pessoas que avançaram esqueceram da orientação divina. Acharistoi. Haris significa graça. Em espanhol nós temos gracias, que é o obrigado, é o estar agradecido. A eucaristia,
que a graça perfeita, que é a morte de Cristo, onde em simbolismo, né, na simbologia, nós comemos o pão e bebemos o cálice, representando o corpo e o sangue de Cristo. É a graça perfeita. Quando eu agradeço no grego, eu falo efkaristo, muito obrigado. E o a, sendo prefixo de negação, aharistoi, ele não agradece. E o latim deixa bem claro que ele é um ingrato. São os ingratos, ingrati. E anocioi. O ocioi é o fiel. E o anocioi é o infiel. É o desleal. Então, aqui são as primeiras características que Paulo apresenta para aqueles que avançaram tanto que esqueceram do mais importante, que esqueceram do seu caráter, que se colocaram, né? Os homens dos últimos tempos, eles serão essas características. Philautos, egoísta. Philargyros, ganancioso. Aladzon, ou aladzonos, fanfarrão. Hiperéfanos, arrogante, orgulhoso, presunçoso. Blasfemos, blasfemo, perjuro. Esontai, blasfemoi, eles blasfemarão ou ofenderão a outros. Gôneis, nós falamos das gônadas, apenas no plural, pai e mãe. Apeites, desobedientes. O a como não e o peites como convencido. Os pais não conseguem convencer os seus filhos. O pai diz, o filho ignora. São os desobedientes. E aharistos, ingrato. E temos também aqui no versículo 2, anócios, profano, ímpio, o desleal, o infiel. Nós colocamos aqui ainda na forma de lista, para os irmãos poderem acompanhar, Resontai antropoi, philautoi, philargiroi, aladzones, hiperéfanoi, blasfemenoi, goneussinapeites, aharistoi e anocioi. Gônada, como nós falamos, é a designação genérica das glândulas sexuais, ovário e testículo, que produzem os gametas, óvulos e espermatozoides. Então, é um termo da genética que fala do pai e da mãe, no sentido da procriação, da reprodução, ou seja, com os filhos biológicos, mas nós podemos colocar isso para todos aqueles que exercem alguma autoridade, alguma responsabilidade, alguma guarda para uma criança, para um adolescente, um jovem e também adultos. Quando lá no Êxodo, capítulo 20 e Deuteronômio, capítulo 5, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe as tábuas da lei e fala para o povo, o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, ou na terra que o Senhor Deus te dá. Quando ele fala honrar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não adulterarás, não perjurarás ou mentirás, ou dirás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás o que é do próximo, guardarás para o povo de Israel o dia de sábado. Tudo isso ele fala para os adultos. E quando ele fala honrarás a teu pai e tua mãe, será que ele pede licença para os adultos e fala agora só vou falar com as crianças? Crianças, honre o pai e a mãe, os adultos não precisam. Não, irmãos.
pai e mãe é para toda a vida. Pai e mãe deve ser respeitado, deve ser ouvido. Filho meu, ouve as palavras do teu pai e dê atenção às instruções de tua mãe. É assim que começa o livro da sabedoria, o livro do Michelet, um livro dos provérbios, conforme escreveu o rei Salomão. Então, o Goneos, os pais, não é somente na infância que deve ser obedecido, mas por toda a vida, desde que eles obedeçam também a Deus. Porque lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5, diz melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Paulo ele fala, nem a morte, nem o frio, nem a espada, nem a fome, nada poderá me separar do amor de Deus. E Jesus ele também fala que aquele que não deixar o pai e a mãe e não vir após mim e tomar a sua cruz, não é digno de mim. Então, não é para abandonar. Nós temos um dever, inclusive está na nossa Constituição, inclusive está no nosso Código Civil, que é a responsabilidade na velhice do pai e da mãe, primeiro que tem que se preocupar com a sua proteção, com a sua ser responsável por eles, é o filho. Então, honra as cãs brancas, honre o pai e a mãe. Continuando, mais uma lista ali no versículo 3. Astorgoi. Já falamos que storgeos é uma das formas que o grego tem para traduzir a palavra amor. Então, A de negação, storgoi, não, sem amor. Sine affectione. Aspondoi. O aspondoi, a palavra spondoi, significa vértebras. Quer dizer então que a palavra aspondoi significa invertebrado? Sim. Mas não vamos falar aqui no sentido do reino animalia, no sentido biológico. Vamos falar aqui daquelas pessoas que não têm estrutura, aquelas pessoas que não têm comprometimento, aquelas pessoas que não conseguem se conciliar umas com as outras, que não conseguem formar uma parceria umas com as outras. Aquelas pessoas sine federe, que pode ser traduzido como irreconciliáveis. Elas não se conciliam com ninguém, não tem estrutura para isso. Diaboloi. São aquelas pessoas diabólicas? Sim. Mas qual é o sentido original da palavra diabolos, de onde vem diabo no grego? Acusador. Fofoqueiro. Aquele que aponta. E em latim, criminatores. Aquele que denuncia o crime de alguém. Aquele que fala mal de alguém, que aponta o dedo para alguém. Isso é o diaboloi. Próximo, acrateis. A palavra kratos significa poder ou governo. Daí que vem democracia, governo do povo. Então, não, crates, governo, é o desgovernado. É aquele que não tem limites, aquele que age por impulso, aquele que não se contém. Por isso é o incontinentes. Acrates, aquele que não se governa, aquele que é tomado pelas suas emoções. Anemeroi. Já vimos que emeros ou emera significa dia. Anemeroi, aquele que não espera o outro dia para resolver um problema. Aquele que não leva desaforo para casa. Imites, aquele que age por imediatismo, aquele que age por impulso. Esse é um problema também muito grave. E as pessoas estão assim, ultimamente. Afilagatoi.
nós podemos dividir a palavra aphilagatoi até em 4 partes, se quisermos. O a, que é o não, o phile, que é o amor, o agathos, que é a bondade, a benignidade, e o oi, que é o plural. Então, são pessoas que não têm amor pela bondade. São os inimigos do bem. Aistorgos, sem amor. Aspondoi, implacável. Diaboloi, difamador, fofoqueiro. Acrateis, indisciplinado, desenfreado, desgovernado. Anemeroi, selvagem, intratável, violento. Aphilagatoi, inimigo do bem, sem apego ao que é bom. E aqui a página de onde nós retiramos da Nova Concordância Bíblica do Novo Testamento. A lista termina? Não. Vamos continuá-la. Prodotai. Em latim, praticamente a mesma palavra. Proditores. Proditores, traidores. Propeteis. Também protervi. E tetifomenoi. Tumide. O que significam essas 3 palavras? O prodotes, ou prodotes, traidor. Propetes, precipitado, irrefletido, leviano, aquele que se adianta. Pode ver que a palavra progressista no mau sentido, naquele que se lança à frente, aquele que se precipita, ou seja, cai do precipício e se arrebenta todo. Tetifomenoi, que é o passado, perfeito particípio passado, de tifomai, tornar-se presunçoso, tornar-se tolo. Traz um pouco lá da ideia de ganancioso. Ser o que não é. Ocupar o lugar que não é dele, pelo menos por enquanto. É o futuro do pretérito. Perfeito, quando vai falar com esontai, é eles serão presunçosos. Então, traidores, presunçosos e levianos, precipitados. E aqui temos uma frase que vamos traduzi-la as palavras ao mesmo tempo, todas as palavras em conjunto. Philedonoi, malon, re, philotheoi. Phile, sabemos que é o amor, o interesse. Redonoi. Redonoi, no grego, redoné, prazer. Em Atos capítulo 17, Paulo, ele chega no Areópago, em Atenas, e ele vai discutir com estoicos e com epicureus. Mas quem foi Epicuro, que é o pai do epicurismo? Foi o homem que definiu o redoné, o prazer. Muitos colocam que ele estimula o prazer. Muito pelo contrário. Ele fala que o prazer, em certa quantidade, está de acordo com a necessidade do homem e da mulher, da humanidade. Quando passa disso, o prazer, ele se torna desenfreado, ele deve ser evitado. Então, quando Paulo fala philedoné, é aqueles que amam todos os tipos de prazer. Epicuro, século V, século VI a.C., é da cidade de Samos, que fica perto justamente de Éfeso, ali na costa da Turquia,
onde antigamente era chamado de Jônia, e depois passou a ser chamado de Ásia Menor. Nós vemos que na mesma cidade de Samos vem um outro pioneiro para o mundo ocidental, que é o Pitágoras de Samos, considerado o pai da música, em se tratando de Ocidente, e o pai na matemática, trazendo muito da Índia, da Pérsia, do Egito, da Babilônia, para o mundo helênico. E, sendo vizinho de Éfeso, local que 600 anos depois Timóteo estaria cuidando das igrejas e, no caso presente, recebendo as orientações do apóstolo Paulo através desta segunda carta, nós vemos que Epicuro fala do prazer. E a finalidade da ética, que é ethos, é o comportamento, para garantir o alcance ao verdadeiro redoné, ao verdadeiro prazer, presente na aponia, na ausência de dor e na ataraxia. Epicuro distinguiu prazeres naturais e necessários, ligados à conservação, como comer quando tem fome, amor e sono, o dormir, são prazeres naturais e necessários. 2. Prazeres naturais, mas não necessários. Quando você come demais. Quando já não tem mais fome, continua comendo. Ou quando você utiliza um garfo, uma faca, um talher para comer. Você pode comer com as mãos, mas a etiqueta, a moda, ela fala para você ter um hashi, né, na cultura oriental, por exemplo, ou um talher na cultura ocidental, que você vai saciar um desejo natural, porém com algo que não é necessário. Caminhar é algo natural. Você pode fazer isso andando. Mas se você fizer isso só de carro, vai causar uma doença chamada advinda do sedentarismo. É bom caminhar, é bom correr, é natural, é necessário. Agora, para se locomover de um local para o outro, que é necessário, mas você faz isso de uma forma não natural, complica a tua própria saúde. E o terceiro, prazeres não naturais e não necessários. O desejo de riqueza, para que ficar rico? Para juntar dinheiro. Para que juntar dinheiro? Para ser rico. Daí cai nessa coisa propedêutica, que não tem uma lógica natural. Poder, fama, honras. Então nós temos 3 tipos de prazer. Prazer natural e necessário, prazer natural, mas não necessário, e o prazer que não é nem natural e nem necessário. O que Epicuro fala? Para ele, depois que atingimos o objetivo desejado, satisfazendo sempre o primeiro tipo de prazeres, devemos limitar o acesso ao segundo tipo e fugir do terceiro tipo. Então, Paulo, ele trouxe essa discussão lá no Areópago com os epicureus, mas quando ele orienta Timóteo, ele fala que existem pessoas que nem seguiram a filosofia clássica e muito menos o pensamento cristão. Então, philedonoi, que ao voluptatum namatores, os amantes dos desejos, da volúpia, da lascívia, da luxúria. Malon, maior, philotheoi, se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Da philédonos, apegado aos prazeres, dado ao prazer, e o philóteos, apegado a Deus, piedoso. Donde, na frase, philédonoi, malon, philóteoi,
é uma tradução aproximada de mais afeitos à diversão do que a Deus, devotados à diversão em vez de a Deus. Versículo 5. Errontes, tendo, morfosim, a forma, Eusebeias, de piedade, de Eusébio, piedoso, tendo a forma de piedade, lá no latim, habentes spetiem quidem pietatis, tendo a forma daquele que é piedoso, tende dinamin autes, em sua própria força. Então eles não são piedosos a Deus, mas eles aparentam alguém que é piedoso, mas para si mesmos. São aqueles que nós olhamos, aquele ali é de Deus, aquele ali é do bem, mas quando vamos ver de perto, a sua única preocupação é consigo mesmo, é com seus próprios deleites, com seus próprios prazeres. E ele faz de tudo. Olha a dinamite aí, a explosão. Ele faz de tudo, coloca toda a sua força para parecer alguém do bem, mas por trás disso, garantir apenas aquilo que é o seu. Ernemenoi. Ernemenoi, no sentido de renegado, recusado. Ele negou, né? Ele acabou negando tudo isso. Errontes, aqui é no sentido de perseverar, tendo, permanecendo como, se esforçando para, sendo que eles perseveram em. Com essontai, eles perseverarão em. Morfosis, configuração, forma externa, aparência. Eusebeia, piedade, temor a Deus. Dinamis, aqui no sentido de seu poder, de fato. E o ernemenoi, negando, contestando, renegando, recusando. Então, eles perseverando numa forma de piedosos ou de tendo temor a Deus, com a sua força, eles se negaram, eles recusaram a ter uma vida de fato piedosa para com Deus. E aí a recomendação de Paulo: cai e tutos, ou tutus, destes, apotrepo, afasta-te, desvia-te. Em latim, habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem eius abnegantes. Ou seja, eles negaram. Et os, destes, devita, separa, evita, afasta. Aqui embaixo. Apotrepo, de apotrepomai. Volte as costas. Mantenha-se afastado deles, de todas essas pessoas que agem dessa forma. Ou desta pessoa que age com uma ou mais de uma dessas características. Versículo 6. Ec tuton gar eisin oi endinontes estas oikias. Estes entram, invadem, ingressam eitas oikias, nas casas. Esses entram nas casas. Então, cuidado com quem você recebe dentro de sua casa. Aqui está falando que essas pessoas você deve evitar, quanto mais deixar que elas entrem na sua casa. Recomendação de Paulo. Cai. E o que essas pessoas fazem quando entram na sua casa?
e kai ahimaloteuontes. Vamos ver o significado dessa palavra. Ahimalotizontes. Fazem prisioneiro de guerra, aprisionam, seduzem. Então, essas pessoas, estes que entram nas casas e seduzem e aprisionam, tá? Gnaikaria. Gnaikaria é uma forma pejorativa de gnaika. Gnaika, ou ginecos, ginecologista, é mulher. Então, essas mulherzinhas vão seduzir essas mulherzinhas. Gnaikarion, mulherzinha, com sentido secundário, depreciativo. Mulher vulgar, mulher à toa, certas mulheres. Então, eles vão entrar nas casas, eles vão seduzir esse tipo de mulher, sessoreúmena, que se acumulam, que se enchem, sessoreúmena, hamartias, que se enchem de pecados. Mulherzinhas que se enchem de pecados. Agômena, que estão cheias. Epitimias, vontade, lascívia, desejo. Poikilais, variedade. Então, destes que entram, que invadem os lares, as casas, e seduzem e aprisionam as mulherzinhas que acumulam, que se enchem de pecados, hamartias, e se enchem de vários desejos. Ek tutongar eisin roi endinontes heistazoikias kai aihmaloteuontes ta gnaikaria sessoreumena hamartiais agomena epitimiais poikilais. Em latim, ex his enit sunt, qui penetrante domus, que entra no domicílio, que penetra na casa, et captivas, e captura, e seduz, e aprisiona, ducunt, algumas, mulierculas, oneratas peccatis, que se oneram, que se vestem com os pecados, que ducuntur, vários que se enchem de várias concupiscentes, desejos lascivos, desejos perigosos. Então, continuando aqui, eptimia, desejo, anseio, avidez, pecaminosa, luxúria, e poikilos, multicolorido, múltiplo, de todo tipo. Pantote, sempre. Mantanonta. Mantanonta lembra nossa a matemática, o aprendiz, aquele que aprende. Que é lá embaixo, no latim, o nosso corpo discente, o nosso corpo de alunos. Então, sempre aprende. Pantote, mantanonta, sempre aprende. Cai e medepote, nunca. Eis epignossin, mas nunca conhecem, de gnosco, de saber. Ele sempre aprende, mas nunca conhece. Aleteias, a verdade. Elten dinamena, que vem, elten, com força. Dinamena. Então, são pessoas que sempre estão aprendendo
sempre estão ouvindo, mas nunca conhecem, nunca sabem da verdade, apesar de toda a força com que tudo isso vem. Semper dicentes, et nunquam ad scientiam veritatis pervenire valentes. Mantanonta, vem de mantano, aprender. Cai, nesse caso, é adversativo. É o e, mas aqui também pode ser o mas. Ou seja, sempre aprendem, mas nunca ou jamais conhecem. Onde medepote é jamais e repignosis é conhecem. A verdade. Ertem vem de erhomai, vir, e dinamena vem de dínamos, com força. Então, com toda a força, elas aprendem, ou fingem que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Penúltimo versículo. Ontropon. Desta forma, ou assim como, de Ianes, Kai e Ambres. São duas personagens do Antigo Testamento. Janes e Jambres. Quando Deus fala para Moisés para ele voltar para o Egito com seus 80 anos e lá libertar o povo do cativeiro egípcio das mãos de Faraó, Moisés pergunta: mas e se eles não crerem em mim? Assim Deus fala: coloque a tua mão sobre o teu peito, sobre a sua túnica. Ele coloca a mão na túnica e quando tira, ela fica leprosa. Ele se assusta. Ele era levita e tinha recomendações, mesmo antes da lei, que a lepra ela contaminava o homem. Então ele não podia fazer aquilo que Deus estava ordenando. Ele se preocupa, ele coloca a mão novamente na sua túnica, por ordem divina, coloque a tua mão novamente sobre a túnica. Quando ele retira, a mão está limpa novamente. Mas e se mesmo assim eles não crerem em mim? Daí Deus fala: Moisés, jogue o teu cajado no chão. Ele joga e na mesma hora vira uma serpente, uma víbora, uma cobra. Moisés também se assusta e se afasta. E aí Deus fala: segure a cobra pela cauda. Ele reluta um pouco, segura pela cauda e aquela serpente se torna o seu cajado novamente. Com esses dois sinais, com essas duas maravilhas, para encurtar a história, Moisés vai até a presença de Faraó juntamente com seu irmão Arão. E ali ele fala, ele viveu por 40 anos no palácio, muito amigo do Faraó, não o mesmo Faraó que havia matado ou jogado as crianças lá nos primeiros capítulos de Êxodo, no rio Nilo, para que não crescesse sobremodo a população hebreia, mas o novo faraó, o qual Moisés achava que esse seria mais amistoso com ele. E ali ele faz aquela primeira maravilha, que é lançar o cajado, se transformar colocar a mão sobre o seu peito, ela vira lepra e depois ele coloca e ela fica sã novamente. Janes e Jambres são os magos de Faraó que, vendo aquele sinal, fazem o mesmo, fazem truques que, para os olhos de Faraó, eles tiram a autoridade, eles tiram a essência do milagre que Moisés estava realizando naquele momento. Depois, ele lança a sua vara no chão e ela se torna em cobra.
Janes e Jambres fazem a mesma coisa. Jogam seus cajados no chão através de um truque e elas também viram serpentes. Só que como o poder de Deus é sempre maior, a serpente, que era o cajado de Moisés, acaba devorando, engolindo as duas serpentes que eram os cajados de Janes e Jambres. Então, o que Paulo quer trazer para a didascália a Timóteo é que existem pessoas que querem imitar os milagres de Deus, dizendo, por exemplo, que isso não é milagre, mas a ciência é que fez, mas é que é fácil fazer. Ou muitas vezes falam, ele levantou da cadeira de rodas da igreja? Será que ele era paralítico mesmo? Falaram que houve um milagre que o cego enxergou dentro da igreja, mas será que ele era cego mesmo? Querem duvidar. Querem dizer que Deus não é poderoso para realizar milagres. Querem negar a veracidade da palavra de Deus e o poder de Deus. Querem dizer que Deus não tem poder, mas o homem tem poder. Nós falamos lá no começo sobre o antropocentrismo. O homem está no centro de todas as coisas. Ele é capaz de fazer coisas que muitas vezes só Deus pode fazer. Então, Janes e Jambres são dois falsos magos, feiticeiros, que queriam tirar o crédito, tirar o prestígio de Moisés, dizendo que ele não estava sendo o instrumento, o vaso utilizado nas mãos de Deus naquele momento, mas que ele queria usar truques para enganar Faraó, para que ele pudesse, através de uma emoção, liberar o povo. Não era nem para nunca mais voltar, apenas para ir ao deserto para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então esse foi o início ali das 10 pragas do Egito. Começando ali com a apresentação de Moisés até o Faraó, fazendo coisas que Deus havia ordenado que ele fizesse, e Janes e Jambres querendo desmentir tudo aquilo que Deus estava operando. Quantas vezes nós não vemos o agir de Deus em alguém colocando dúvida na nossa cabeça? Mas será que é isso mesmo? Mas será que Deus existe? Mas será que Deus pode fazer esse milagre? Mas será que Deus pode me curar? Será que Deus pode ainda fazer como ele fazia no passado? Então são questionamentos que quem tem esse espírito de Janes e Jambres ainda querem incutir na mente daqueles que não têm tanta certeza de sua fé e acabam duvidando. On tropon, do mesmo modo, de Ianes kai Jambres, de Janes e Jambres, antestessan. Ante estava de frente, né? Eles estavam resistindo a Moisés. Utos, e também, do mesmo jeito, kai utoi antistantai, e resistindo te aletheia. Então eles estavam resistindo não somente ao homem de Deus, ao profeta, ao patriarca, a Moisés, mas também estavam resistindo à verdade de Jesus Cristo, que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Antropoi, homens, kateftarmenoi, corruptos, que corromperam, ton num, corromperam a sua mente. Num é mente. É a palavrinha grega para converter a sua mente. É o metanoia, é o arrependimento. Nesse caso, eles não se arrependeram, mas a sua mente estava corrompida, estava corrupta. Adokimoi,
Dokimoi lembra muito dogma. Dogma é a verdade, são os preceitos. Pode lembrar também o doxa, a opinião. O a é o prefixo não. Então, eles não seguiam o dogma, não seguiam a opinião. Mas a palavra dogma pode significar também teste. Eles não passaram pelo teste. Eles foram reprovados, ou foram reprobos. Peri, sobre, ten, pistin, reprovados em sua fé. Quando alguém não acredita que Deus está agindo, ele está sendo reprovado, sua fé está sendo reprovada. Que é um dos maiores hamartias, pecado, que nós vimos na aula passada, que é o rapistes, a falta de fé, a incredulidade. Hon tropon deianes kai ambres antestesan Moisei, utos kai utoi antistantai te aletheia antropoi, homens, kateftarmenoi, tonum, adokimoi, peri, ten, pistin. Ou em latim, quemad modum autem, ianes et iambres restiterunt, resistiam a Moisés, ita et hi resistunt veritate, e também estavam resistindo à verdade, homines corruptimente, homens com as suas mentes corruptas ou corrompidas, reprobi circa fidem, reprovados sobre crer, sobre a sua fé. Tropos, modo. Tuton, ton, tropon. Desse modo, assim como. On, tropon, utos. Assim como ou assim também. Ianes é Janes, Iambres é Jambres, dois feiticeiros egípcios. Antestesan, que vem de antistamai, contrapor-se, oferecer resistência, resistir. Antistantai, kateftamenoi, que vem de katafteiro, aniquilar, pôr a perder. Kateftarmenoi, ton, num, que tem entendimento aniquilado, perdido, deturpado, cuja mentalidade está corrompida. Nos, ou nós, é o entendimento, a razão, a mentalidade, o pensamento. E a dokimos, reprovado, incapaz de exercer a sua fé. Vamos então para o nosso último versículo. Al-u, procopsusen. Al é mais, também é o adversativo, que é o sed no latim. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. É o mas. Al-u, não. Procopsusin. O procopsusin é o fazer progressos. Procopsusin. Não é errado fazer progressos. Não é errado evoluir. Mas ou é quando se esquece de acompanhar a palavra de Deus. Alu procopsusin epi pleion, ou seja, cheio. Ademais, ainda. Então tem o sentido o procopsusin epi pleion, eles não irão totalmente, eles não avançarão mais. Alu procopsusin epipleion, e eles não mais avançarão. Regar a noia, porque a sua razão, o seu entendimento é falho. A noia, nós, entendimento. Não tem entendimento. E no latim fala incipiência, eles não são sábios, eles são tolos. Então a sua tolice,
a sua incipiência, ela não avançará mais, a incipiência deles. Ekdelos, manifestar, estai passing, os, kai ekeinon, egeneto. Melhor ir aqui para a nova concordância. A noia, irracionalidade, insensatez, ekdelos, totalmente manifesto, notório. Então, eles não avançarão mais, porque se tornará notório, se tornará manifesto a sua tolice, a sua insensatez. Ginomai, hos kai keino egeneto, como também a insensatez daqueles se tornou notória, como ocorreu também no caso deles, a saber de Janes e Jambres. Primeira praga do Egito, transformar a água em sangue. Eles foram lá e fizeram algo parecido, algo semelhante. As pragas foram evoluindo, a tal ponto que eles falaram que isso era o dedo de Deus para Faraó. Então, se tornou manifesto que eles não tinham poder para nada, a não ser para enganar, a não ser para fazer truques, mas chega um momento que o poder de Deus se manifesta. Janes e Jambres fala para Faraó que era o dedo de Deus, e Faraó, inicialmente, fala para Moisés ir adorar a Deus no deserto, levar o povo, e ele ainda fala, e eu quero que vocês orem por mim, porque entre o engano e a verdade, prevaleceu a verdade. Entre a insensatez e o milagre da parte de Deus, o nome do Senhor foi glorificado. Sed ultra non proficient, incipiência, enim eorum, manifesta erit, omnibus sicut et illorum fuit. Mas eles tentaram agir com a incipiência deles mesmos, mas foi manifesto, né? Assim como foi illorum fuit, no caso deles. Então chega uma hora, meus irmãos, que o engano, que a mentira, que o engodo, ele não consegue enganar totalmente. E é isso que nós precisamos prestar atenção. A Bíblia fala em Apocalipse que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então que nós possamos orar e vigiar para que não caiamos em tentações. Mas quais são as tentações? Todas essas que nós tentamos avançar sem caminhar na presença de Deus. É isso que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que os ensinos progressistas, faça por você mesmo. Não tem alguém que vai fazer por você. E quando alguém se coloca fora da posição de Deus, ele acha que tem livre-arbítrio para fazer tudo aquilo que ele bem entender. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro, ou seja, que aconteça uma implosão e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então a pessoa ela acaba militando uma causa política, uma causa social, e se esqueça que nós fomos chamados das trevas para sermos testemunhas desta maravilhosa luz, que é Jesus Cristo, a nossa luz. O comentarista ainda fala, meus irmãos, sobre, vamos ver aqui, a descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. É um tempo extremamente difícil. É o enfraquecimento
da doutrina bíblica e o relativismo, o qual tudo pode. Não se ensina mais sobre a Bíblia, mas ensina que para você ser alguém, você tem que ser aquilo que você acredita, que a sua identidade, que a sua essência faça o que você quer. Sendo que aquilo que nós somos está descrito aqui na palavra de Deus, conforme nós devemos agir e seguir. Lembra do livre-arbítrio de Agostinho? Que o livre-arbítrio para ele é a inclinação natural do homem para cometer o que é errado. E somente Jesus Cristo, que a graça divina é o que nos salva de todo o nosso pecado, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aquilo que é certo, a ortodoxia, hortos, correto, doxia, pensamento. Então, o verdadeiro pensamento que está de acordo com esse livro, ou esses livros, 66 no total, ele acaba erodindo, eclodindo por dentro. Acontece uma implosão. E aí a nossa fé, ela é corrompida através dos falsos ensinos, das falsas didascalias. O homem ele pode se entregar à sua luxúria, às suas várias concupiscências. Não, irmãos. Se eles fizerem isso, eles se tornam escravos das paixões, acreditando que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma, mas contaminam sim. Os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo seriam tolerados? O uso de prostituição, de drogas, de aborto? Não, irmãos. Vamos seguir o que está escrito na palavra de Deus. Teorias progressistas. Desconstruir a Bíblia. Achar, conforme diz Rudolf Bultmann, da desmitologização. Ou seja, precisamos analisar a Bíblia, fazer uma hermenêutica à Bíblia, tirar tudo aquilo que é sobrenatural e encará-la apenas como um livro histórico, como um livro que serviu de regra dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado local, de um determinado momento histórico. E vamos ignorar tudo aquilo que está escrito de mito, né? Ele ainda fala que o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir o conceito de fé. Então ele diz que os autores inventaram que Jesus andou sobre as águas, que o mar vermelho se abriu, que Jesus multiplicou pão e peixe, que ele ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso que é da mitologia, nós não devemos encarar como verdade, mas somente aquilo que nós podemos acreditar que é palpável. Isso é a falta de fé, isso é incredulidade. Então isso é uma questão de céu, questão de inferno, questão de tentação, de demônios, de ângelos. Ele apenas vê com seu aspecto sobrenatural, então deve ser evitado. Nós acreditamos que a palavra inteira, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ela é suficiente para nossa salvação e nós cremos nela do começo ao fim. É o princípio da reforma protestante de Martinho Lutero, da sola escritura. Podem inventar vários livros, mas somente esse, a Escritura Sagrada, é a nossa única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Então, o que nós devemos fazer? Didáscalos, ensinar, agir como ensinadores, como professores, ensinando as doutrinas bíblicas, purificando o crente e enfatizando para ele se afastar de pessoas com essas características, porque há ditados que falam que você é aquilo que é um pouco das pessoas que você segue. Então, das 5 pessoas que você tem mais convívio, você é exatamente a soma dessas 5 pessoas. Então, busque a santificação. Do grego, hagiazo. De hagios é aquilo que se separa, é aquilo que se purifica, é aquilo que se consagra. Você vai evoluir
Você vai progredir, mas dentro daquilo que é o odos, que é o caminho, não pro-odos, à frente do caminho, mas dentro do caminho. Provérbios 22:6 fala: ensina o menino no caminho em que ele tem que andar, para que quando crescer, não se desviará dele. É no caminho, é você no caminho, o menino no caminho e você ensinando ele. Então não é só mostrar o caminho que ele tem que andar. Filho, é esse o caminho, segue ele. Não, ande com ele no caminho, mostrando esse caminho que estamos seguindo é o correto, é o ortodoxo. Nós falamos sobre a obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono, como o próprio Epicuro fala, desses prazeres não naturais, não necessários, porque Deus ele nos dá a porção de cada dia, porque o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje, ele não deixa faltar. O maná vinha todo dia, tinha que ir lá buscar e preparar o bolo, mas ele vinha todo dia, com exceção da sexta-feira, que vinha a porção dobrada. Então, quando tem necessidade, Deus dobra a porção. Mas tem momentos que não vem o maná, que lá era o Shabá, o dia de sábado para o povo de Israel, que não descia. Por quê? Que era o momento da consagração. Você tem que retirar um dia de descanso e um dia para você adorar e glorificar a Deus. Então, é o abandono das concupiscências. E numa vida de retidão moral em toda maneira de viver. A Bíblia contabiliza que desde a época que houve o primeiro rei, o capitão Saul, até o exílio na Babilônia, se passaram 490 anos. A terra ela não sofreu o ano sabático de 7 em 7, e muito menos o ano do jubileu, que é depois dos 49 anos, o 50º ano. Eles trabalharam dia após dia, não respeitaram o dia do descanso, não respeitaram o dia da terra repousar, e durante 490 anos eles só trabalharam e esqueceram daquilo que Deus havia ordenado a eles. Daí, depois dos 490, Deus deu 70 anos que aquele povo não ficaria mais na Judéia, em Jerusalém, iria ser levado para a Babilônia para que a terra pudesse descansar. Então, existem momentos de descanso na nossa vida, momentos em que Deus pede que nós nos entreguemos a Ele, adoremos a Ele, sirvamos a Ele. É numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Então, nós refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia e também ensinamos as doutrinas bíblicas, vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Vamos para a revisão do conteúdo. Para o que o apóstolo Paulo nos alerta? O apóstolo Paulo fazendo aqui a revisão do conteúdo, para que o apóstolo Paulo alerta, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. 2. O que o ensino progressista representa? O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico ao mero registro de experiências religiosas e afasta qualquer manifestação sobrenatural de Deus, inclusive do próprio Deus. Nós vimos no vídeo passado Salmo 14, Salmo 53 e Romanos 3. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Então ele nega a existência divina, tratando a Bíblia apenas como um livro histórico em que se registra uma tentativa de um povo buscando aquilo que é superior
sobrenatural, soberano a ele, mas com experiências infundadas. 3. O que o ensino progressista enfatiza? A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Então, o pecado não existe. O que existe é a busca da pessoa em satisfazer o seu próprio eu. É o ensino egocêntrico. 4. O que é indispensável na refutação do ensino progressista? Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, validar o princípio de sola scriptura, instituído na Reforma Protestante de Martinho Lutero, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. E o último questionamento da revisão, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a quê? O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade, de separação, de evitar o que é errado e buscar aquilo que Deus determina que é o certo. Irmãos, chegamos assim ao final da terceira aula dessa revista. São 13 lições. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Só quero fazer uma correção de um trecho em grego da semana passada, que é o pas, stoma, fragen, que diante da lei de Deus, dentro do universo de Deus, toda a boca se cale, não tente se justificar, considere-se culpado pela depravação geral, qual a única forma que o homem tem para se salvar é crer no sacrifício de Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, e aí sim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, uma tradução melhor de paz estoma fragen é que diante dele, diante da lei, que a lei não vem para salvar, a lei vem para nos trazer o conhecimento do pecado. Que toda boca se cale, se feche, não queira se justificar, mas que procure a Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Então que o Senhor Jesus, ele possa habitar em cada coração. Apocalipse 13:20 fala: Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e farei nele morada. Então que o nosso coração, cardia no grego, possa ser o oikos, a morada de Cristo Jesus, aionas, para sempre na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Harizemin, Kairene, Adelphoi, Mu. Que a graça e a paz estejam com todos vocês, meus irmãos. Amém.